Com a chegada do fim do ano, muita gente enfeita as casas com as luzes de Natal, pisca-pisca, cascatas de lâmpadas e jardins iluminados. Mas toda essa luminosidade extra pode se tornar um peso na hora de pagar a conta de energia. Por isso, a Eletrobras Distribuição Alagoas apresenta dicas de como manter a decoração natalina sem pesar no bolso. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Marcelo Ximenes, diretor de regulação da Eletrobras. Aliás, antes de pesar no bolso, é preciso ter cuidado para evitar acidentes também, né, Marcelo? Perfeito, Miguel. Além da questão da economia, a gente tem que ter muito cuidado com a segurança também. Quando a gente fala dos enfeites natalinos, a gente tem alguns riscos também que tem que ser tomado cuidado. É muito comum as pessoas quererem ligar vários pisca-piscas, vários equipamentos de decoração, equipamentos elétricos na mesma tomada. E utilizar o Benjamin, aquele famoso T. E isso representa um risco, porque o circuito que está ali dimensionado para aquela tomada, ele foi dimensionado para uma determinada potência. E se você começa a ligar vários equipamentos naquela mesma tomada, ele pode ter uma sobrecarga e ocasionar um acidente, um choque elétrico, uma sobrecarga, ou até mesmo um incêndio na residência. Nessa época do ano aumenta esse tipo de problema? É um risco, assim, a gente não tem registro, porque normalmente são questões internas da residência. Mas é notório que, de fato, várias pessoas costumam ligar, então o risco é muito grande. Estamos vivendo uma época em que as pessoas fazem, primeiro, suas iluminações domésticas, né? Mas também as prefeituras, né? Instalam equipamentos e fazem a ornamentação das cidades. O pique de consumo é maior? Sim. No fim do ano, a gente tem um aumento do consumo de uma forma geral. Tanto por questão das festas natalinas, como também por questão climática, que o calor começa a aumentar, aumenta o consumo de ar-condicionado. Então, a gente tem uma tendência de aumento do consumo de uma forma geral no fim do ano. E isso, primeiro, preocupa a Eletrobras com relação aos acidentes, as pessoas também, porque isso, conforme você falou agora há pouco, dimensionando a potência e a carga, a Eletrobras tem que reforçar também o fornecimento, né? Senão tem apagão por aí afora. A gente já tem estudos que fazem o levantamento do aumento da carga, então o sistema já é preparado para esse aumento. Então a gente consegue administrar isso daí dentro do sistema que está dimensionado hoje e os investimentos que são feitos regularmente na expansão do sistema. Uma curiosidade, Marcelo, desculpe lhe atrapalhar, mas tem como reservar energia para uma determinada época? Não, a energia realmente como água, né? Não é como a água. Se botar uma caixa d'água... Exatamente. Ela é gerada, é transmitida por todo o sistema, desde a geração, transmissão, na distribuição. Ele não é armazenado. Então, a geração tem que acompanhar realmente a demanda dos consumidores. O que pode fazer, por exemplo, durante o carnaval, se ali naquele determinado lugar tem um pico de energia muito maior, dimensionar o transformador, a potência de fio, fiação, essas coisas, né? Isso, a gente pode fazer operações dentro das subestações, alternar, fazer chaveamentos, fazer alterações dentro do sistema elétrico como um todo para poder atender cargas específicas, né? Isso aí é possível. A prefeitura está pedindo, as prefeituras, né, para que as pessoas que estejam programando suas festas, quer seja particular, mas de grande monta, quer seja em prefeituras, fazer o registro. Festas, por exemplo, do final do Réveillon, tá uma demanda ali, inclusive para evitar transtornos de fornecimento de energia, de água, saneamento, transporte, aglomeração, segurança. A CEL também está preocupada com relação a isso? Sim, a gente acompanha, inclusive grandes eventos, há solicitações de ligações temporárias específicas para o atendimento desses eventos. Então, tudo é realmente o sistema, a rede é reforçada para fazer o atendimento a esses grandes eventos. E também, como você estava falando anteriormente, a questão da iluminação, no poder público, na iluminação pública de postes e também em comércios. Os comércios também costumam iluminar as fachadas, tudo. Nesse caso, a gente recomenda também bastante cautela e ter sempre acompanhando, do ponto de vista da segurança, um profissional
capacitado para poder fazer essas instalações, porque é um risco muito grande, principalmente quando essas instalações estão feitas próximos da rede elétrica da concessionária. Pode ocorrer dele estar utilizando alguma haste metálica, alguma coisa, entrar em contato e ocasionar um acidente mais grave. O brasileiro, ele tem uma mania terrível de levar vantagem em tudo, né? E a exemplo dos acidentes com caminhões, onde a carga é saqueada, nós temos muito desvio de energia nessa época do ano. O cidadão, vamos dizer assim, que não é esperto, né? Ele é um malfeitor, ele é, na verdade, um ladrão. Sim. Né? Acontece muito nesse final de ano? Acontece. O furto de energia, ele realmente, a gente tem um índice de perda elevado. O Brasil todo sofre com isso. E é um problema cultural. O brasileiro tem aquele famoso jeitinho brasileiro de querer levar vantagem muitas vezes nas coisas, e o furto de energia é uma questão cultural que vem se arrastando ao longo dos anos. A gente tem trabalhado tanto do ponto de vista de inspeções, de ações efetivamente de corte, e também do ponto de vista educativo, com ações junto à comunidade, mostrando do risco que isso representa do ponto de vista de segurança e também do malefício que isso causa para a sociedade como um todo. Porque aquela energia que está sendo perdida, ela acaba também, uma parte dela é inclusa na tarifa e é coberta pelos outros consumidores. Onerando o sistema como um todo, Onerando né? o sistema como um todo. Então, o que a gente recomenda sempre? Quando é identificado, quando você vê algum vizinho fazendo esse tipo de ação, é realmente fazer a denúncia junto à Eletrobras para evitar que isso onere o sistema e até a própria tarifa de todos os consumidores que pagam regularmente. Mas às vezes acontece, muitas vezes, até mesmo num evento, numa cidade pequena, num povoado, a pessoa não dimensiona que aquele furto de energia vai onerar o sistema, mas o que ele quer é fazer a festa. E às vezes não informa a Eletrobras. Em quanto tempo ele deve informar que vai fazer aquela organização, que vai precisar de determinados pontos de luz? Com quanto tempo ele precisa acionar a Eletrobras? Olha, a gente recomenda ele avisar com o máximo de antecedência possível, porque precisa ser feito toda uma análise da rede, da capacidade de ver se ela suporta ou não, e também eventuais necessidades de ampliação daquela rede para poder atender o consumidor. Obviamente então, isso tem uma taxa, é pago, né? Se dependendo do investimento que a empresa vai fazer, é conversado, né? Isso, dependendo do que for necessário, pode ser feito a custo do consumidor, ou a custo da concessionária, ou custos compartilhados. Isso aí tem que ser analisado. Agora vamos falar de consumo responsável, consciente e economia. Tem como, nesse final de ano, você economizar energia querendo ligar a árvore de Natal e demais ornamentações? Com certeza. Nesse período, a iluminação decorativa ela é fundamental para a conta de energia. A gente vê que ela pode se tornar um peso muito elevado na conta, porque são instaladas várias decorações com iluminação, tudo, e isso pode representar um valor muito grande na conta. O que a gente recomenda sempre? Priorizar as lâmpadas com tecnologia LED. São lâmpadas muito mais eficientes, que gastam muito menos energia, e isso representa uma economia direta na conta no final do mês. Tem aquele pisca-pisca que a gente tem há 10 anos guardado, que todo ano sai do baú. Isso aí é bom jogar fora, né? É bom, é bom. Inclusive, tanto do ponto de vista de economia, quanto do ponto de vista de segurança, porque esses pisca-piscas normalmente ficam guardados ali, estão sujeitos à ação do tempo. Ressecar, capaz, né? Isso. E aí os fios vão se desgastando, e as pessoas muitas vezes têm o costume de fazer alguma emenda, uma gambiarra ali, para poder continuar utilizando. Esparadrapo, fita isolante, o durex, plástico. Vai emendando ali de tudo quanto é jeito. Isso é um risco imenso de ter um acidente elétrico ali. Então, o custo normalmente desses pisca-pisca com LED, ele é um pouquinho mais caro do que aquele tradicional, mas é pouca coisa. E não é um custo tão alto também. Rapidamente ele se paga com a economia de energia que as pessoas vão obter no final do mês. E também deve ter aquelas orientações, por exemplo, se você vai dormir, para que a casa ficar toda iluminada com
com pisca-pisca e árvore de Natal, né? Eu acho que uma dica importante é desligar o aparelho à medida que você for deitar, né? A gente recomenda sempre que a pessoa for deitar, for dormir, todo mundo da residência for se repousar, desligar os equipamentos, também quando for se ausentar da residência e também durante o dia, que o efeito da iluminação é mínimo, é imperceptível até, né? A gente costuma dizer que ao tempo em que aumenta, né, por exemplo, a tarifa pelo uso em demasia, esses cuidados, por exemplo, de fazer aquelas ligações em Benjamin, ligação que causa assim uma sobrecarga num determinado fio, isso também gasta energia? Gasta, porque quando você sobrecarrega aquele fio, ele vai trabalhando sobrecarregado, ele vai aumentar as perdas de energia. Porque você tem perda também por perda técnica, por dissipação de calor. E aí você acaba gastando mais energia do que se você tivesse cada equipamento numa tomada devidamente instalado. Então vamos por parte. Você quer ligar uma árvore de Natal, um pisca-pisca, outra ornamentação, deve ter várias tomadas. Isso. O ideal é que você tenha o circuito dimensionado corretamente, com várias tomadas próximas ao local, e para que você possa ligar todos os equipamentos que se faça necessário. Eventualmente, se não tiver, buscar auxílio de um profissional para fazer a revisão e, se for necessário, fazer a instalação de outro circuito. Uma instalação por exemplo, um filtro de linha, né? O filtro de linha, esses que são vendidos, eles são mais seguros do que um Benjamin, por exemplo? Com certeza. O filtro de linha também é uma alternativa viável do ponto de vista que ele tem um sistema de proteção, uma chave fusível, que se houver a sobrecarga, ele vai disparar esse equipamento de proteção e vai evitar um dano maior no circuito. Agora, Marcelo, tem vários filtros de linha, né? Aqui mesmo na televisão a gente usa uma porção deles. Alguns são mais baratos, outros são mais caros. Existe essa preocupação, por exemplo, com relação à funcionalidade dele e à segurança diante do fabricante? O que a gente recomenda é sempre priorizar os filtros de linhas que tem o selo do Inmetro, que ele já passou por uma certificação, ele tem uma avaliação em laboratório e garante uma certa qualidade, evitando qualquer problema de segurança que você ou algum acidente elétrico que ele possa ter. Com a modernização do sistema, tem agora de 3 pontas e o anterior de 2. Aqueles adaptadores colocados, eles trazem algum problema ou eles são seguros? A gente tem que ter muito cuidado quando tem essa adaptação de 3 pinos, 3 pontos para 2. Porque o terceiro pino ali, aquele do meio, ele é o aterramento. Ele vai garantir uma segurança para o equipamento e para o circuito como um todo. Quando você faz a adaptação para 2 pinos, você está tirando essa segurança. Então, realmente, a gente não recomenda fazer esse tipo de adaptação. Conversamos com o Marcelo Ximenes, ele é diretor de regulação da Eletrobras, onde falamos sobre economia de energia. Muito obrigado pela entrevista. Por nada. O Auto Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.